Um ingrediente poderoso. Bem-vindas ao dia 17 de outubro. A nossa reflexão na Bíblia está lá, nossa passagem, Lucas 13, do 20 ao 21. Lucas 13, 20, 21. Qual o fermento que você está permitindo crescer dentro de você? Qual o fermento que você está permitindo crescer dentro de você? Hoje, nós vamos refletir sobre Jesus comparando o reino dos céus, a um pouco de fermento. Um pouquinho de fermento, ele faz crescer toda a massa, toda uma grande massa. O que isso quer dizer? Que às vezes um pequeno ato de fé pode transformar toda a nossa vida. Pequeno ato de fé pode transformar toda a nossa vida. Então vamos lá para a leitura de hoje, que diz assim: certo dia, ainda recém-casada, decidi cozinhar frango e bolinhos recheados com miúdos do frango. Eu misturei cuidadosamente a farinha, o fermento e outros ingredientes para os bolinhos, e então despejei colheradas da massa em uma panela com água fervente. Após alguns minutos longe da cozinha, voltei e encontrei os bolinhos empurrando a tampa da panela, tentando escapar. Transferi-os para uma panela maior e a mesma coisa aconteceu. Finalmente, cozinhei os bolinhos na panela maior que tinha. Quando fiz os bolinhos novamente, despejei colheradas com menos massa, já que sabia o quanto eles cresciam. Jesus contou uma parábola sobre o poder de levedura do fermento. Ele disse que o reino de Deus é como o fermento que uma mulher usou para fazer pão. Ela misturou apenas uma pequena quantidade de fermento em uma quantidade de farinha, mas o fermento impregnou todas as partes da massa e a fez expandir. Esta ilustração tem sido interpretada de formas diferentes, considerando que a Bíblia geralmente usa fermento como metáfora para o pecado. Algumas pessoas acreditam que Jesus estava se referindo ao poder da influência maligna sobre qualquer coisa que entre em contato com ela. Outros interpretam o fermento como o evangelho, silenciosamente espalhando-se pelo mundo e transformando vidas. Se pensarmos no fermento como sendo pecado, a parábola nos alerta a não tolerar e nem mesmo considerar um pecado como insignificante, pois pode espalhar e difundir em todo o nosso viver. Se pensarmos no fermento como sendo o evangelho, a parábola nos lembra do poder que o evangelho tem de transformar nossa vida em todos os aspectos. Nossa fé pode parecer pequena em alguns momentos, mas a presença de Deus nos inundará e transformará. Quando entendermos a diferença entre a verdade de Deus, tão bem sovada, e nossas ideias semicruas, passaremos a viver à altura desta verdade. Quando entendermos a diferença entre verdade de Deus e nossas ideias semicruas, passaremos a viver à altura dessa verdade, da verdade de Deus. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para colar, e ele passará. Mateus 17, 20. E olha, nossa reflexão de saúde mental hoje. Pensamentos pequenos, mas consistentes, têm um grande impacto no nosso cérebro. A neuroplasticidade, que eu comentei ontem, nos ensina que aquilo que focamos cresce, seja positivo ou seja negativo. Ou seja, o que isso quer dizer, Flávia? Sabe, quando a gente vai tirar foto com a câmera fotográfica, quando a gente dá um zoom, o que a gente faz com esse zoom? Eu estou aumentando o foco da câmera.
eu tô me aproximando, eu tô chegando mais pertinho. Então, se antes eu tô aqui, tô enxergando toda essa imagem, quando eu dou um foco, eu aproximo de um determinado ponto. Então, de repente, eu quero enxergar aqui só a aliança. Então, eu expando aqui o foco e eu deixo de ver tudo isso daqui. Eu tô olhando só aqui. Então, como que tá o meu pensamento hoje? Eu tô olhando aqui no pontinho negativo ou eu tô olhando aqui no pontinho positivo e esquecendo o negativo que não me ajuda, que não me agrega? Ou eu tô focando no negativo aqui pequenininho e tô deixando de ver tanta graça, tanta coisa para eu agradecer, tanta coisa para eu aprender, para eu evoluir, para eu me construir, para eu ir para o próximo nível, para eu subir o próximo degrau, para eu melhorar minhas relações, para eu melhorar minha saúde, para eu melhorar meu financeiro. O que tá que eu tô deixando de ver? Então, que a gente possa refletir. E como eu disse ontem, essa neuroplasticidade, ela faz com que o meu cérebro se adeque. Sabe pessoas que sofrem acidente e elas começam a, de repente, não andam mais, aí começam a ter habilidades com a mão, né? Ou de repente perde um braço, começa a ter habilidades com a outra mão. Então isso, a neuroplasticidade é quem ajuda a dar esse empurrão aí para o nosso cérebro de construir esse novo, né? Ele é plástico, então ele não é aquela rocha firme que nunca muda. Ela muda. E é a gente que tem o poder de decidir isso, né? Eu gosto muito de dizer que nós governamos sobre os nossos pensamentos e o nosso corpo. Então, sabe quando vem o pensamento do pensamento? Então, repara aí com você, se existe o pensamento do pensamento. Observa que você vai ver que tem um pensamento que vem latente, mas você tem um outro pensamento que você fala, o que é esse pensamento que tá vindo? Tem ou não tem? Comenta aqui embaixo para eu saber se você já identificou esse pensamento. E aí, vamos para nossa dica prática. Identifique um pensamento e um comportamento que você pode mudar hoje para impactar sua vida de maneira significativa. Pega aí um pensamento e um comportamento pequenininho que tem feito você se prejudicar ao longo do que você quer construir, que está impactando a sua vida e de maneira significativa e se comprometa com um pequeno ajuste que você já vai ver uma grande diferença. E aí vamos fazer agora a respiração. Puxa o ar pelo nariz, solta, mais uma vez, puxa o ar pelo nariz, solta, isso, muito bem. E agora você vai visualizar uma pequena quantidade de fermento na sua vida, misturando a massa da sua vida, misturando todo o conteúdo que hoje está aí na sua vida. E você vê esse amassar acontecendo e você vê essa expansão da sua mentalidade, expansão da sua saúde, expansão de melhores relacionamentos, vê tudo isso expandindo até se transformar por completo em algo melhor, maior, mais estruturado, mais equilibrado. Isso. E aí você vai se conectando com a dica anterior e vai tomando essa decisão. Qual vai ser a pequena mudança que podemos trazer para o hoje, que trará um impacto transformador amanhã? Comenta aqui embaixo e me conta também, né, dessas mudanças aí da última semana para cá, que eu incluí essa meditação guiada. Está fazendo sentido, está conectando, é melhor sem fazer ela em um outro momento. Então eu quero te ouvir, tá bom? Me conta aqui embaixo e nós nos vemos amanhã. O tema de amanhã é uma colheita generosa. Até amanhã, curte se você gostou e compartilha. Tchau, tchau.